Outro sensor é o sensor de detonação. Como o próprio nome diz, o sensor de detonação fica instalado no bloco do motor que tem como função captar as detonações que ocorrem durante o funcionamento do motor. Por exemplo, no momento de aquecimento alto da câmara de combustão, uma variação de combustível, um avanço muito grande no ponto de ignição e assim por diante. Como a taxa dos motores atuais é muito alta, isso pode ocorrer com mais frequência. Então, o sensor de detonação capta essas vibrações geradas durante a detonação e envia um sinal elétrico gerado internamente para o módulo, onde o programa vai fazer as correções ideais para corrigir ou minimizar as detonações. O sensor é composto por um cristal piezoelétrico. Não é um sensor alimentado, ele gera a sua própria tensão. O cristal piezoelétrico tem essa característica. Quando sofre um impacto, uma vibração, ele gera uma corrente elétrica. Lembrando que a corrente gerada no sensor de detonação é uma corrente muito baixa. A tensão varia de 20 mV até 300 mV. Então, lembrando que o cabo do sensor de detonação tem que ser protegido. Existe uma malha de proteção aterrada internamente no circuito do módulo para evitar interferências externas, como cabos elétricos que passam próximo do sensor e podem induzir uma tensão e confundir o programa do módulo. No momento em que ocorre uma detonação, a vibração gerada durante a detonação é captada pelo sensor. Essa vibração é passada para o cristal piezoelétrico, onde ele gera uma tensão. Lembrando que existem várias vibrações que podem ocorrer no motor. Somente tensões geradas em faixas específicas da detonação são reconhecidas pelo módulo. Essas tensões, elas são registradas na EEPROM. Então, são nessas faixas que o programa reconhece e faz as correções. Como é que ele faz as correções? No momento em que ocorre uma detonação, a tensão gerada é reconhecida pelo programa. O programa de imediato atrasa o ponto de ignição nos 4 cilindros em 1 grau a 1,5 graus, para posteriormente fazer as correções. Na volta seguinte do motor, o módulo já sabe qual é o cilindro detonante. Como é que ele reconhece? Ele reconhece através do sensor de rotação e fase instalado no distribuidor. Feito o reconhecimento, o programa vai atrasar o ponto de ignição somente no cilindro detonante, em 1,5 graus. Na volta posterior, faz um novo reconhecimento. Se ainda há detonação, ele vai, na próxima volta, atrasar o ponto no cilindro detonante em mais 1,5 graus. E assim por diante, até o limite máximo de 15 graus. Por quê? Se continuar recuando o ponto de ignição além de 15 graus, pode gerar problemas de funcionamento, desequilíbrios internos no motor, prejudiciais para o rendimento, emissões e assim por diante. Se as detonações não pararam, cabe então ao motorista, o condutor, fazer uma mudança de marcha, aliviar a carga no acelerador para tentar minimizar as detonações. Porque as detonações são prejudiciais ao motor, como por exemplo o pistão, os anéis, cilindros e assim por diante. Mas se as detonações pararam, o programa começa então a
avançar gradativamente o ponto de ignição. Após 60 voltas no virabrequim, o módulo avança meio grau. Espera mais 60 voltas no virabrequim e avança mais meio grau, até o ponto voltar ao normal. O sensor de detonação, ele está ligado ao módulo através de 2 fios. Em caso de defeito no sensor ou no cabo, interrupção do cabo, o módulo adota o seguinte procedimento: toda vez que o condutor estiver em carga acelerando o motor, o módulo recua o ponto em 15 graus para todos os cilindros para proteger o motor. Não existe uma estratégia de substituição para o sensor. Imediatamente após a falha, é emitido um código de falha para a memória CAN, onde o mecânico pode acessar através de um scanner no conector de diagnóstico. Agora vamos efetuar o teste no sensor de detonação. O sensor de detonação fica preso no bloco do motor, torqueado com uma carga de 2 kg. É importante lembrar que se estiver abaixo ou acima desse valor, altera o sinal gerado. O sensor de detonação não é um sensor alimentado, ele gera o seu próprio sinal. Então vejamos, nós vamos efetuar o teste com o conector ligado no cabo do multímetro na escala de tensão em AC, corrente alternada. Vamos funcionar o motor e comparar a tensão gerada no sensor com a especificação do fabricante. Conforme a especificação do fabricante, o sensor deve gerar tensões acima de 20 mV. Quando eu acelero o motor, observamos aqui tensões de até 60 mV. Então, o sensor está em bom estado.